O Agenda Econômica está de volta, estamos examinando aqui o crescimento da massa salarial no Brasil. Nosso convidado é o economista Max Leno de Almeida, supervisor do DIEESE-DF, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Qual é o impacto que esse crescimento da massa salarial tem sobre esse tão comentado alargamento do mercado consumidor no Brasil, que, por sua vez, alavanca um próprio funcionamento da geração de emprego, do funcionamento da economia? Bom, existem algumas formas de se medir o crescimento do país, né? O crescimento do PIB. Duas formas que são muito utilizadas e divulgadas pelo IBGE. A primeira delas é o comportamento dos setores, o que está acontecendo com os setores de uma forma geral, seja o setor industrial, seja o comércio, seja os serviços. E tem uma forma que é o que a gente chama de ótica do dispêndio ou ótica da demanda, em que se avalia qual a participação de determinados segmentos na geração de crescimento do país. Então, o PIB ele pode ser calculado sob a ótica do consumo das famílias, levando-se em consideração os investimentos feitos pelas empresas, gastos do governo e o setor externo, sinalizado aí pelo que a gente chama de exportações menos importações. O que tem alavancado justamente o crescimento do país nos últimos anos é o consumo das famílias. E o consumo das famílias ele está diretamente influenciado com o crescimento da renda, com o crescimento do emprego e, consequentemente, com o crescimento da massa salarial como um todo. Sendo assim, nos últimos anos, em função também das políticas que foram estabelecidas pelo governo no intuito de fazer com que o consumo viesse, de fato, a contribuir com o crescimento do país. Políticas sociais. Políticas sociais e também políticas tributárias. De distribuição de renda, distribuição de programas como também, Bolsa Família, tudo isso também influencia, né? Mesmo porque isso acaba também sendo elementos na forma de estimular ainda mais o consumo, e a produção. E, consequentemente, a produção do país. Então, a gente tem percebido isso, né? Que a massa salarial ela tem sido um dos componentes para alavancar o chamado consumo das famílias e, consequentemente, permitindo com que a produção do país também cresça. Vamos chamar aqui a participação do senador Paulo Paim, ex-sindicalista, que tem uma opinião sobre o tema renda do trabalho e crescimento da massa salarial. A partir do momento que a gente alavancou o salário mínimo, e o salário mínimo é uma mola propulsora, é uma alavanca para o crescimento da massa salarial no país. Desta forma, tivemos aí milhões de brasileiros que passaram a ter um salário melhor, passaram a consumir, consequentemente alguém teve que produzir, alguém teve que vender e alguém teve que comprar. Com isso, nós, de fato, alavancamos a roda da economia e, por isso, o crescimento da massa salarial foi fundamental para o momento bom que o país viveu e está vivendo no momento que a economia mundial entrou em crise. Aí está, para que haja crescimento do consumo tem que haver também crescimento na produção, ou pelo menos tem que haver produção, né, e poder de compra, né? É a opinião do senador. Como é que o senhor vê isso? Sim, eu acho que eu destacaria, né, além dos destaques feitos pelo senador em relação ao salário mínimo, que já foi comentado, né, no bloco passado, eu acrescentaria dois elementos, né, nesse debate, que é o crescimento da formalização no mercado de trabalho, né? Então isso, associado ao crescimento da massa, a gente tem percebido uma formalização no âmbito do mercado de trabalho, para se ter uma ideia. Ao contrário do que tem acontecido, por exemplo, em países da Europa, Espanha, Portugal, né, que onde cresce o trabalho precário, né? E o desemprego. E nesses países, diga-se de passagem, né, a taxa de desemprego está muito elevada e o mercado de trabalho extremamente precarizado em função justamente da continuidade da crise iniciada em 2008 e se estendendo nessas regiões até hoje. E aqui é o inverso. No caso aqui do Brasil, né, apesar do país também ter sofrido reflexos dessa crise que se originou em 2008 nos Estados Unidos, se alastrou para a Europa e acabou também desbancando aqui no caso brasileiro, a gente tem percebido, né, pelo menos no âmbito do mercado de trabalho, né, sob o ponto de vista do nível de formalização, é um crescimento, isso é um dado positivo. Claro, né, a perspectiva é que o nível de formalização no mercado de trabalho seja sempre no intuito de que cresça sempre a
a taxas muito elevadas, mas a perspectiva é que nós tenhamos, em 2014 ou até mesmo no ano que vem, 2015, algo próximo de 50 milhões de pessoas formando estoque de emprego formal na economia. Isso é positivo, tendo em vista que a formalização no mercado de trabalho não só pode ser positivo do ponto de vista de geração de renda, né, da própria massa salarial, que é tema dessa nossa conversa, mas também tem reflexo na questão da previdência social, por exemplo, que também é um importante instrumento relacionado à distribuição de renda nesse país. Muitos né? Então, municípios dependem dos benefícios da Previdência. Bem lembrado, né? Então, como lembrou bem o senador, o salário mínimo acaba sendo um elemento de extrema relevância no debate atual, no debate econômico atual, mas não podemos esquecer também que o nível de formalização vem trazendo também reflexos positivos na questão do debate previdenciário, né? Que é também um importante instrumento voltado para se tentar diminuir as desigualdades sociais nesse país. Qual é a relação que pode ser estabelecida entre a massa salarial e a democratização do crédito, que o governo tem ressaltado bastante? Esse é um outro elemento importante, visto que na questão do crédito, o Brasil também presenciou, pôde perceber, né, um movimento forte por parte do governo na questão de melhorias nas concessões dos créditos, né, na concessão de crédito para a população, seja para as pessoas físicas como também para as pessoas jurídicas. Num primeiro momento, o fortalecimento dessa política se deu por intermédio dos bancos públicos. Há de se lembrar que os bancos públicos tiveram um papel importante nesse contexto de tentativa de possibilitar que o crédito pudesse se tornar mais acessível, seja para os investimentos das empresas, como também, do seu ponto de vista, né, da concessão de crédito para as pessoas físicas, né, as famílias de um modo geral. E esse movimento fez com que a relação entre crédito e PIB no país praticamente dobrasse nos últimos anos. Então, hoje nós temos uma relação crédito-PIB superior a 50%. Ou crédito seja, e PIB. A relação entre a e qual é a relação? De crédito, entre a política de concessão de crédito, né, créditos de uma forma geral, em relação ao PIB, cresceu muito nos últimos anos, fruto justamente de uma série de fatores, né? Claro que a questão da massa salarial também foi um elemento que induziu, né, a possibilidade de que essas pessoas tivessem mais condições de obter crédito junto aos bancos, e aí a gente fala de crédito de uma forma mais geral, né, porque você tem várias modalidades de crédito que são possíveis de se obter, né, seja por parte dos bancos públicos, como também dos demais bancos comerciais. Mas qual seria a relação possível, Marcos, e a importância de se medir o comportamento da massa salarial em relação ao PIB? Porque tem havido um crescimento da massa salarial, mas houve um arrefecimento no crescimento do PIB. E aí? E nesse caso, é importante que a gente reforce o fato de que, né, nos últimos anos, né, o crescimento do país ele vem se dando, claro, pelo aumento de investimento feito pelas empresas, de uma certa forma o setor externo também tem participado, mas sobretudo atraído pelos juros altos. Atraído pelos juros altos. Acho que tem também uma reflexão importante que eu acho que deve ser feita, que é a questão de como lidar com esses investimentos que estão entrando com características especulativas, mas a gente tem percebido, né, além disso, um crescimento também dos chamados investimentos diretos, que são aqueles investimentos de empresas no intuito de que possa, né, se aumentar a produção no âmbito local e, consequentemente, gerando emprego e renda nessa determinada localidade, ou seja, aqui no país. Né? Mas aumenta a desnacionalização também, né? Porque muitas empresas estão vindo e desbancando empresas brasileiras. Aí tem o lado, né? Substituindo até mesmo aquelas características produtivas, né? São transformadas muitas vezes em montadoras e importacionistas. Se essas empresas têm uma característica de apenas vir com esse contexto, né, acho que o governo também tem que ter políticas bem claras quanto à entrada dessas empresas, né? Mesmo porque eu acho que teria que haver um certo controle dos investimentos ou do capital, né? E além do mais, né, eu acho que essa política que tenha essa característica, essa conotação, ela deve ser também
muito pensada no sentido de possibilitar que as empresas nacionais tenham condições e capacidade de terem preços mais competitivos frente a essas empresas, né? E que elas não sejam apenas, como você mesmo disse, né, entrepostos de produtos que são importados, né? Agora, a última pergunta, rapidinho, porque o nosso tempo está acabando. A relação entre o crescimento da massa salarial e do emprego formal. Isso, na verdade, aconteceu de fato, né? O que a gente percebeu nos últimos anos é um crescimento da geração de emprego, né? E se nós pegarmos também as informações relativas ao rendimento médio real, esse crescimento também acabou acontecendo de fato. E somados esses dois fatores, nós tivemos justamente o crescimento da massa salarial como um todo, que, lembrando, são todos os salários que são pagos em nível nacional. Então, a soma desses dois fatores acabou impulsionando de forma positiva, né, o crescimento da massa salarial, que, conforme foi visto durante a nossa entrevista, essa nossa conversa, tem um efeito bastante direto em relação às próprias perspectivas de crescimento do país para os próximos anos. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa Agenda Econômica. Eu gostaria de agradecer a presença do Max Lennon de Almeida, que é o supervisor do DIEESE aqui no Distrito Federal. Muito obrigado. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Aí na tela está o 0800 61 22 11, pelo qual você pode nos mandar suas dicas, suas críticas, suas sugestões. Ou se quiserem baixar para copiar este ou outros programas da TV Senado, também está na sua telinha. Veja aí, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.